Rádio Nova Assembleia de Deus, em Nova Ponta da Fruta, em Vila Velha S. Pastor Mauro Muniz, Professor Miguel, só vitórias. Pai do Senhor, meus queridos irmãos, estamos mais uma vez aqui para lecionar acerca das revistas da Escola Bíblica Dominical da CPAD. Nesse trimestre estamos estudando o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Missão essa que foi comentada pelo pastor Ezequias Soares. E, nesta manhã, estaremos estudando acerca da lição número 11, compromissados com a evangelização. Texto áureo. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos capítulo 1, versículo 16. Verdade prática, a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos. Leitura bíblica, Marcos capítulo 16, versículo 14 ao 20. Objetivo geral, conscientizar a respeito do compromisso com a evangelização. Meus amados irmãos, aqui logo no texto áureo, nós vamos ver sobre a questão do assunto tratado nesta manhã, que é o compromissados com a evangelização, que Paulo estava falando para os romanos que ele não se envergonha deste evangelho, ele podia pregar e falar com liberdade, como ele sempre fazia, por causa que ele não se envergonhava deste evangelho. Agora, na nossa verdade prática, diz que a responsabilidade para a salvação é a responsabilidade de todos nós temos o compromisso, todos nós evangélicos temos o compromisso de pregar as boas novas de salvação. Isso tudo nós vamos ver ao decorrer da nossa lição. Conscientizar a respeito do compromisso com a evangelização é o nosso objetivo principal que nós temos que atingir, ao final desta aula, que é nós estamos conscientes que nós temos esse compromisso de evangelizar. Tópico. Introdução. O reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. A igreja é a única agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do Evangelho a um mundo que perece por causa do pecado. Com isso, nós estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus começou. Isso aponta para a importância da evangelização e da obra missionária. Pois bem, quando aqui introdutoriamente o pastor Ezequias Soares está falando sobre a questão da evangelização, ele fala que o reino de Deus ele cresce à medida que os pecadores nós vamos pregando, os pecadores vão se convertendo para o reino de Deus e a igreja vai crescendo à medida. Então, a igreja, como uma única agência para poder levar essa mensagem de salvação, ela tem que continuar aquele trabalho que Jesus Cristo começou lá no passado de pregar. Então Jesus Cristo mesmo falou: olha, verdadeiramente que os campos estão brancos, orai para que o Senhor da seara envie ceifeiros, porque verdadeiramente grande é a seara, mas são poucos os ceifeiros. Então é obrigação minha, é obrigação tua de pregar essas boas novas de salvação. Afinal de contas, uma coisa que você tanto vê que é tão boa, que é tão maravilhosa para você, certamente você vai querer levar para todos os teus entes queridos. Se for melhor ainda, você vai querer e mostra. Vamos querer que todas as pessoas saibam. Tópico 1. O Evangelho não é uma mensagem alternativa. Trata-se de uma questão de vida ou morte. Vida para os que recebem a Jesus como seu Salvador e morte para os que rejeitam. A divulgação das boas novas de Cristo é tarefa de todos nós. Tópico 1. A evangelização como prioridade. Ponto 1. O Evangelho. Esta palavra vem de duas palavras gregas. Eu, advérbio, bem, e angelia, que significa mensagem, notícia, novas. Assim, a palavra euagion quer dizer boas novas, boas notícias. Notícias alvíceras é a mensagem de Cristo que salva o pecador. É o meio que Deus usa para a salvação de todo aquele que crê. Só por meio do Evangelho é que o ser humano conhece salvação na pessoa de Jesus. Pois bem, quando ele está nos falando aqui sobre a questão do Evangelho em si, a
palavra evangelho, no seu original, ela é dividida em duas palavras gregas. Essas duas palavras gregas, uma é eu, que é um advérbio, que significa bem, e angelia, que significa mensagem. Então, unindo essas duas palavras, a forma mais tradicional que nós conhecemos, o significado da palavra evangelho é boas novas. Boas novas de quê? De salvação. Então, evangelion quer dizer boas novas, notícia, boas novas. E que boas novas são essas? De salvação, aquela que salva o pecador. Não é isso? É o evangelho do Senhor Jesus Cristo que ele deixou para nós e nós pregamos para outras pessoas também. O ser humano conhece salvação na pessoa de Jesus, através do quê? Do evangelho que nós devemos pregar a todos os povos, raças, tribos e nações. O único salvador do mundo. O evangelho são as boas novas que falam do reino de Deus, da salvação e do perdão dos pecados, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. As Escrituras nos ensinam que todos os seres humanos são pecadores e precisam de reconciliar com Deus. Não existe um meio de salvação sem Jesus. Ninguém vê ao Pai senão por mim. O campo é o mundo. A pregação do Evangelho é uma necessidade imperiosa, porque não existe salvação sem Jesus e o campo. Pois bem, quando ele está nos falando aqui sobre a questão do único Salvador no mundo, é o Senhor Jesus Cristo, é o único Salvador, a única pessoa. Nosso Senhor Jesus Cristo é o único que pode salvar o homem do pecado, salvar o homem da perdição eterna. Todos os seres humanos são pecadores, precisam de reconciliar-se com Deus. Eu sou pecador e preciso, e por isso que eu aceitei Jesus Cristo um dia e me reconciliei com Ele. Não existe um meio de salvação diferente. Como lá na palavra de Deus mesmo, Jesus Cristo falou, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Como está escrito em João, capítulo 14. E o campo é o mundo, conforme Mateus 13, 38. A pregação do Evangelho é uma necessidade imperiosa. Então nós temos que continuar pregando esse Evangelho. Porque sabemos que só através dele as almas poderão ser libertas. Tópico terceiro. Uma agência legítima. O Senhor Jesus constituiu a igreja como única agência do reino de Deus na terra, encarregada de anunciar essas boas novas de salvação. Necessário, pois, a mobilização de toda a igreja para que essas metas sejam alcançadas. Cada crente dos dias apostólicos era um próspero ganhador de almas. Devemos seguir o modelo. Jesus foi enviado ao mundo para suprir as nossas necessidades. Isto é feito mediante o Evangelho. Devemos, portanto, agir como Paulo. Pois bem, quando ele está falando aqui sobre a agência legítima, essa agência legítima nós já estudamos que é a igreja, tá? Para quê? Para anunciar boas novas de salvação. Nós já comentamos aqui nesta aula, então nós, igreja, temos a obrigação de pregar essas boas novas. E Jesus Cristo ele foi enviado ao mundo para quê? Para suprir todas as necessidades das pessoas. Isto é mediante o Evangelho que as pessoas conseguem. Portanto, que sejamos, a exemplo de Paulo, um pregador e um ganhador de almas. Tópico segundo. Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Ponto 1. A nossa teologia, a teologia pentecostal, que nossos pais nos levaram, não teve nenhum teólogo ou reformador como intermediário. A CPAD vem publicando em vários volumes a coleção de todas as revistas da Escola Bíblica Dominical, publicada desde 1930. Em nenhuma delas há citação de teólogos e reformadores para ensinar e esclarecer uma interpretação bíblica. A nossa teologia original, estritamente bíblica, é um dos legados deixados por nossos pioneiros. Pois bem, quando ele está aqui nos falando sobre a questão da nossa teologia principalmente dos pentecostais, ele está nos falando aqui que nossa reforma, houve sim uma reforma na igreja, né? Pessoas protestantes começaram a protestar de coisas erradas que aconteciam, mas não teve ninguém. O que o comentarista que eu entendo que ele está nos dizendo é o seguinte, que não há nenhuma autoridade que esteja entre nós e a Bíblia. Nós recebemos diretamente o ensinamento da Bíblia Sagrada. Temos exemplares da Bíblia da revista do CPD, que é desde 1930 para cá, e sempre pregando o que está dentro da Bíblia. Não é que ela seja uma autoridade tão grande ou maior do que a Bíblia, não. Ela tem que comentar aquilo que está na Bíblia. A nossa teologia segue com base estritamente na palavra de Deus, estritamente bíblica.
teologia nossa dos originais bíblicos. E esta é a vontade do nosso Deus, para não haver mais confusão. Ponto 2. Por que Jesus morreu? Expiação limitada. Trata-se da ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas escolhidas, desde antes da fundação do mundo. Tal pensamento vem de uma visão teológica, a nosso ver, equivocada e baseada na exegese ruim, como acontece na interpretação forçada de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Afirma querer Deus que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Conclui que se trata de todos os homens crentes. Pois bem, quando ele está aqui nos falando sobre essa questão de por quem Jesus morreu, nós vamos ver que aqui são duas coisas que a gente vai falar nesse ponto aqui, por quem Jesus morreu. O primeiro deles é a expiação limitada, que não é a nossa visão. Ela é limitada a um grupo de pessoas. Então eles acreditam que Jesus morreu apenas por um grupo limitado. Me lembra até a teologia da predestinação, né? Uns predestinados para o céu, outros predestinados para o inferno. Então eles acreditam que tem pessoas escolhidas. Essa visão teológica, a nosso ver, é equivocada e interpretada de uma forma ruim, exegese ruim. Esse é o nosso ponto de vista. Então, para nós sim, o que vale é a questão da expiação ilimitada. Isso sim que nós cremos. Porque Jesus morreu, expiação ilimitada. Isso significa que Jesus morreu por toda a humanidade. Esse sim recebemos de nossos pais, os quais usaram a Bíblia como fundamento dessa doutrina. Jesus é o Salvador do mundo e não somente de algumas pessoas. Realizada em favor do mundo inteiro. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Por isso Jesus mandou pregar a toda criatura. Pois bem, quando ele está nos falando aqui na parte B, por quem Jesus morreu, nós acreditamos sim na expiação ilimitada. Jesus morreu por todos, toda a humanidade. Jesus é o Salvador de todo mundo, não somente de algumas pessoas, como está escrito na palavra de Deus. E ele é a propiciação, Jesus é a propiciação pelos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também de todo mundo. Então nós devemos pregar a todo mundo, a toda criatura, porque Jesus morreu por todos. Tópico 3º, evangelização local e transcultural. Evangelização é um ato de comunicar as boas novas de salvação por meio de palavras de ação. Isso significa a ousadia e a ressurreição de Jesus pelo poder do Espírito. São características da igreja cristã. A visão dos conteúdos, assim, desde o avivamento da Rua Azusa, era evangelística. Até se pensava que, a princípio, o dom de língua era para pregar aos pagãos do reino ao redor do mundo. A xenomália é isto, a habilidade de falar uma língua que o indivíduo não aprendeu. Pois bem, quando ele está falando aqui da questão da evangelização, a evangelização é um ato de comunicar boas novas de salvação para o pecador. Testemunhar com ousadia a ressurreição de Jesus. Característica é essa da igreja. Houve um movimento pentecostal de reavivamento pentecostal na Rua Azusa, que já faz bastante tempo que aconteceu, e nessa época os dons de língua se expandiram de uma forma tremenda. Acreditava até que a xenolália, ela era dada por Deus para nós pregarmos. Por exemplo, eu, brasileiro, pregar para o americano, pregar para o indiano, pregar para o chinês, e aí por diante, através das línguas. Pensava-se dessa forma. Hoje em dia, temos uma visão meio de não tão... pode até acontecer, na minha opinião, mas não é uma coisa específica. Se você fala em língua, é para pregar especificamente. Quem fala em língua é para edificação de si próprio e glória do nosso Deus. Isso nós aprendemos. Então, o que acontece? Esse pensamento foi um pensamento equivocado por causa da questão da diversificação de línguas, inclusive de pessoas falarem em xenolália, ou seja, falar em uma língua que não aprendeu. Eu não sei nada de inglês, um pouquíssimo, e começo a falar fluente inglês para pregar o evangelho a alguém. Ou não sei nada de chinês, começo a falar fluentemente chinês e para pregar o evangelho. Mas não é bem essa visão que nós temos atualmente. Ponto 2. O trabalho missionário é a evangelização entre as pessoas de cultura diferente da nossa. A mensagem é a mesma. É necessário ajustar e adaptar a estratégia conforme o costume de cada povo ou grupo étnico. O cristianismo
não tem o objetivo de padronizar o mundo e nem destruir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal. No dia do triunfo de Cristo e da igreja, cada um se apresentará louvando a Deus na sua própria cultura. Pois bem, quando ele está aqui nos falando da questão das missões, é o trabalho do evangelho, é levar o evangelho para pessoas de outras culturas, de outros países diferentes, de outros campos, de outros locais longe daquele ao qual nós vivemos. Então, a mensagem é a mesma. É necessário ajustar e adaptar a cultura, a forma que a pessoa tem lá de crer, de pregar, algo desse tipo. Mas a mensagem tem que ser sempre a mesma, que Jesus Cristo sabe. Mas nós temos que respeitar o costume local, o grupo étnico, porque tem muitos costumes que para nós é escândalo, mas para eles é uma coisa normal. Mas se a gente for confrontar com isso tudo, a gente não vai conseguir pregar e levar a mensagem do evangelho para ninguém. Mas nós temos que adaptar, porém não mudar a mensagem. A mensagem é sempre a mesma. Afinal de contas, quando chegar naquele dia, no grande dia do triunfo do Senhor Jesus Cristo, o comentarista ele nos diz que ele crê que cada povo se apresentará louvando a Deus na sua própria cultura. O ponto terceiro, o desafio hoje. Jesus disse, o campo é o mundo. Ele não disse, o campo é Jerusalém, nem a Judéia, nem minha cidade e a tua. Jesus mandou pregar tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Isso fala de simultaneidade. Do contrário, o evangelho estaria ainda em Israel, confinado entre os judeus, pois Jesus mesmo diz, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Pois bem, quando ele está falando aqui sobre o desafio, é um grande desafio para cada um de nós pregar. E como que nós pregamos? Essa seara que está grande, mas são poucos efeitos. É o campo missionário, campo de pregar o evangelho, é o mundo. Então, Jesus mandou pregar tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. Ou seja, ele fala de simultaneidade. Nós temos que estar pregando aqui no meu bairro, mas tem missionários da minha igreja que porventura podem estar pregando em outra cidade, em outro estado, em outro país e assim por diante. Pregar simultaneamente. Afinal de contas, o Senhor Jesus Cristo disse tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ele não diz, prega primeiramente em Jerusalém. Se fosse pregar só primeiramente em Jerusalém, até hoje o evangelho não teria chegado e nós estaríamos lá ainda com eles, porque a Bíblia nos diz que não acabaria de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do mundo. Então, o campo é muito grande, são poucos ceifeiros. Oremos para que o Senhor da Seara nos envie ceifeiros. Conclusão, a Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus. Ele mesmo declarou, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas boas novas são o poder de Deus para a salvação e libertação disponível a todos os povos. Mas há necessidade de alguém para levar essa mensagem de vida. Já faz quase 12 mil anos que os cristãos vêm pregando essa mensagem. E ela continua sendo, cada dia, uma mensagem nova. Pois bem, concluindo a nossa lição, nós temos a dizer que não existe salvação sem Jesus. Nós já temos falado isso, enfatizando, não existe. Ninguém vem ao Pai senão por mim, foi o que ele mesmo falou em João capítulo 14. Mas há necessidade de alguém. A mensagem deve ser pregada por mim, por você, por nós que somos igreja, porque é um mandamento do nosso mestre amado Jesus Cristo. Dito isto, terminamos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Lição essa que estamos estudando nesse trimestre, o verdadeiro pentecostalismo. No domingo próximo, estaremos estudando a urgência do discipulado, a lição número 12. Hoje estudamos compromissados com a evangelização. Na semana que vem estaremos estudando a urgência do discipulado, a penúltima aula. E assim, como eu costumo sempre dizer, é só vitórias!